Bom, Davi, esse documentário, cara, tem umas coisas muito loucas, né? Tipo, eu comecei a assistir ele e eu falei assim, vou assistir um episódio só. Cara, eu lembro que eu fui dormir de madrugada, assisti uns 3 episódios seguidos, porque ele termina de um jeito que ele te puxa de novo pra história, né? Exatamente, e é muito legal porque vai misturando, né, imagens da época, relatos de pessoas, relatos atuais de pessoas que foram testemunhas daquela situação, eh, e principalmente o que eu acho muito legal, Cauê, é, é que no final, eu posso me adiantar um pouquinho só, mas no final você fica realmente, não tem um final assim, tipo, cara, aconteceu isso, isso foi isso, ponto, pronto. Não, você fica pensando, cara, você fica na dúvida, e isso é muito legal. Tipo, eu amo quando o filme, o seriado deixa esse final aberto. Eu amo muito, mano, porque eu acho tão da hora que o seriado termine, tipo, na sua mente, entendeu? Na sua Você tira suas imaginação, conclusões, né? eu acho mó da hora isso. Você falou aí, você se adiantou um pouco, mas foi bom porque vamos falar a respeito do seriado em si. Pra quem não assistiu, ou pra quem assistiu, enfim, vamos tentar relembrar alguns pontos aqui e aí a gente vai discutindo, né? Mas o seriado, ele retrata uma realidade que aconteceu lá no final dos anos 90 em Manaus, no estado do Amazonas, aqui no Brasil, né, no caso. E início dos anos 2000 tinha um programa chamado Canal Livre. Canal Livre, é Canal Livre, né, se eu não me engano o nome, é isso Sim, mesmo, né? É que Canal tinha um Livre. programa da Band que era muito legal, eu gostava, assim, que chamava Canal Livre, né, que eles discutiam uns temas, assim, era bem interessante. Mas esse programa era Canal Livre, da TV Ribeirão, lá de Manaus, e o programa do cara era tipo, pra quem acompanha mais, era o Datena do Amazonas, entendeu? Era crime, era tipo Cidade Alerta. O cara ia lá, o povo morto, mas o negócio que começou a ficar estranho, né, Davi? Você pode falar melhor sobre isso? É que o cara, ele não ia, sei lá, depois que a pessoa morreu, tipo, ele ia no dia seguinte, ou ele algumas horas depois. Ele ia, às vezes, a pessoa tinha acabado de morrer, o repórter tava lá já, tipo, o cara tava, às vezes, agonizando, morrendo ainda, o repórter já tava lá mostrando a cena ao vivo, entendeu? E aí isso fez o programa ter muita audiência, inclusive o programa bateu a Rede Globo já na região, e era mais ou menos isso, né? E é muito interessante, Cauê, porque eh, o apresentador desse programa era um ex-policial. E então você pode pensar assim, não, ele tinha essa informação porque ele tinha contatos na polícia, ele conhecia de perto o esquema. Então, no, num primeira análise, você pode pensar isso, entendeu? Uma coisa que acontece muito no jornalismo, quando você realmente tem eh, essa função dentro de um meio de comunicação, de relatar fatos assim de crimes e tal, você tem contatos dentro da polícia e tal. E ele era um ex-policial. Só que assim, eu acho muito interessante mencionar Ô, uma Davi, coisa em eu, relação. Sim, ele não era ex-policial. sim, ele foi separado da força, pelo Não, que eu sabia. não foi o Moa, que era o cara que matava por ele? Então, ele também era da força policial. Mas eu Ah, tinha é? entendido que era polícia, sim. E ele foi separado da força, tipo, suspeito de corrupção. Dá uma olhada, mas, tipo assim, posso estar errado, posso lembrar, tipo. Ex-policial que virou repórter. É, não, tá certo. Eu não sabia desse esquema de corrupção também, tipo. Mas depois eu bem por cima falar de novo disso. Não, não tem problema. Deixa eu só confirmar aqui. Tá. Ex-policial. Wallace era policial civil expulso da corporação por suspeita de desvio de gasolina. Caraca! Fora da polícia, É, tornou-se repórter e criou nos anos 90. Ah, ok. Então retoma só seu raciocínio dessa parte. tá. Então, ele era um ex-policial acusado de corrupção. Acho que foi de gasolina, né? Desviaram fundos de gasolina, Cauê? Isso, desvio de gasolina. É, e então, já ele é um personagem um pouco Desculpa. polêmico, né? Desvio de gasolina. É isso porque na época não era tão caro igual é agora, né, cara? 4,19, sei lá, dependendo do estado que você tá ouvindo a gente, o negócio passa de R$ 5. Devia dar uma grana isso aí, hein? Então, você imagina um ex-policial que foi afastado da força por uma questão de corrupção, o cara virou um apresentador de TV. E o cara começou a
a entrar num mundo que ele era muito conhecido por ele, que era o mundo dos criminosos. Então ele achou eh, eu não sei como seria em português, mas em espanhol seria uma veta, uma oportunidade, tá? Uma oportunidade de Isso. fazer um programa que tinha muito a ver com o que ele conhece, entendeu? Então, até o momento a gente pode pensar, tá, um ex-policial que conhece o mundo do crime, que tem contatos, que tem influência, uma certa influência no meio da força e que tem uma certa expertise para chegar primeiro. O cara Mas, tinha o faro jornalístico como poucos. isso mesmo. Não, e o programa começou com ele como único repórter. Aí depois cresceu o programa, né? Que esse esquema de audiência que eu falei, aí ele era o apresentador, né? E tinha mais repórter. Então, Cauê, e também você pode ir para YouTube, por exemplo, o cenário daquele programa. Então, era tudo muito humilde, sabe? Muito improvisado. Mas o cara era um cara que era, pelo menos, um dos programas, ou virou, na verdade, um dos programas mais exitosos do estado e que, como você falou, chegou a competir A com uma Globo. audiência da Globo, entendeu? Cara, pra quem não conhece o programa, agora, Davi, acho que muita gente vai conhecer. Se você quiser saber de que programa que a gente tá falando, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas é só você procurar por Gil Esfirra contra Galerito no YouTube. Vou pôr um trechinho aqui da treta. Cara, essa treta é muito boa. O Gil Esfirra tá sentado, né? É no programa, nesse programa do Wallace, né? Ele tá Sim. sentado, o Galerito é tipo, sei lá, é o xaropinho do ratinho, é tipo esses bonecos assim de programa, né? Um fantoche. E começa a bater no Juiz Firra. O Juiz Firra larga a esfirra, sai na porrada, e o cara cantando, e o programa era isso, né? O programa era uma loucura e tinha essa parte criminal muito forte, né? Então, era uma mistura de tudo. Era uma mistura realmente. Eram coisas engraçadas, eh, coisas que têm a ver com a questão policial. E olha, Cauê, uma coisa muito louca que tinha esse programa é que as pessoas podiam denunciar situações de crime naquele Elas programa. ligavam, ou elas iam no programa ao vivo. Ia no programa, mano. Tipo, você imagina uma pessoa indo para um programa e falar: Davi Gervasoni vende droga, Davi Gervasoni mandou matar meu filho, o Cauê faz. Mano, tipo, ao vivo, sabendo as implicâncias em relação às questões jurídicas que isso tem hoje, mas, tipo, nesse momento, era para as pessoas, na verdade, eu acho que era uma grande oportunidade de denunciar situações onde elas se sentiam sozinhas perante a lei. Mas assim, cara, virou um programa que era uma mistura de tudo, onde aconteciam denúncias realmente muito fortes. E uma coisa que acontecia era, a pessoa ia denunciar e eles iam com as câmeras até esse lugar. E, bom, acontecia que a polícia, tipo assim, eles chegavam junto com a polícia, os caras iam presos, ou aconteciam também trocas de tiro, entendeu? Naquele momento. Então era realmente um show. É, Realmente era isso. e aí o negócio começou a dar ruim, né? Aí que começa realmente o negócio do documentário. Isso é logo no primeiro episódio, tá, gente? Não, a gente não tá falando nada demais aqui. Aparece um cara que era ex-policial também, o Moacir, conhecido como Moa, que também era um traficante da pesada, e ele é preso e ele começa a ser um delator. Ele começa a ser o famoso X9, e aí ele diz que ele matava, muitas das pessoas que ele matava, ele avisava o Wallace, e o Wallace era dono de uma organização criminal, né? Em que o Moa, inclusive, fazia parte. E aí essas pessoas, por isso que o Wallace chegava primeiro nos lugares, porque ele mandava o Moa e outras pessoas matarem esses bandidos e traficantes, né? Cara, é essa parte, que é logo no começo do documentário, é surreal, mano. É surreal. Não sei pra você, mas tipo, quando falou assim, eu fiquei assim, meu Deus! Tipo, cara, eu assim, vou falar da minha parte. Eu trabalho com televisão. Você também trabalha com televisão, né? E quem assiste televisão, você que assiste televisão, ou você que não assiste mais televisão, porque tem um monte de gente que ouve a gente que não deve nem assistir TV, talvez assista no YouTube, na internet, por aplicativos. Mas assiste alguma coisa. Você que assiste alguma coisa muito polêmica, as séries da Netflix, você imagina uma pessoa inventar, ou não é nem inventar, tipo, sei lá, criar situação para poder ter o conteúdo, cara, isso é surreal. Isso é a inovação do produtor de conteúdo barra assassino, cara. Não, e pior que tudo aconteceu, eu acho que de uma maneira, não sei se a palavra é azarosa ou de casualidade. Eu acho que o cara começou a fazer um programa e começou a ver que estava dando certo. Que ele, além de mostrar uma questão morbosa, não sei se é uma palavra correta em português, do Nunca ouvi morbo, né, falar. das mortes.
mas então espanhol, aí pra galera aprender Não, espanhol. talvez Uma exista, eu que, não conheço. não, então, o cara começou a ver, cara, tá dando certo mostrar bandidos sendo presos ou bandidos mortos na rua, tá dando certo, vamos continuar. E eu acho que essa necessidade de ter mais audiência, ele levou o cara a ir além do que ele estava fazendo, que era uma tarefa jornalística, de estar presente aí em situações de crime. Agora, cara, uma das hipóteses, que das, porque ele foi acusado, é que além de ele organizar esses crimes, ele na verdade assassinava a bandidos que eram de uma gangue diferente a dele, entendeu? É. Ou seja, o cara matava dois pássaros de um tiro. Não sei se vocês têm essa frase. É, acho que é dois Além coelhos de com uma cajadada, dá na mesma, dá na mesma. mas não é uma coisa assim. Tipo, além dele ganhar audiência, ele ia tirando a competência, né, dos outros criminosos. Então, mano, é verdade, é um negócio surreal. É realmente surreal. E para quem trabalha na mídia, para quem, sei lá, é repórter, jornalista, cara, esse caso de Wallace Souza é uma coisa incrível, cara. Porque você pensa como chegar à audiência, você tem estratégias aí de como conseguir como aumentar a audiência e tal, mas você nunca vai parar para pensar em, vou mandar matar alguém para cobrir essa notícia, Você para fazer estuda, matéria. você estuda Mano, 4 anos, né, cara, na faculdade de jornalismo pra uma desgrama dessa, né, cara? Aí, tipo, qual que é a técnica que você usa? Eu mato pessoas. É, enfim. Mas agora a gente tem que entrar no outro ponto do seriado. A gente já vai falar mais sobre essa questão, inclusive, da luta pela audiência, que eu acho que é interessante. Até nós, como consumidores, acho que a gente tem que se questionar um pouco mais em relação a isso. Mas o negócio é que você comentou logo no início da nossa conversa, é que o documentário deixa muito em aberto. E durante todos os 7 episódios, é uma minissérie, né? O pessoal consegue assistir rapidinho. Eles deixam em aberto. Então, o documentário ele se passa com diálogos, né? Diálogos não, entrevistas com autoridades que incriminaram ele na época. E na época que isso tudo começou a acontecer, o Wallace já não era mais o apresentador do programa só. Ele era deputado estadual. Ele tentou ser vereador lá atrás, não conseguiu, da cidade de Manaus. Aí ele virou apresentador desse programa que ia ao ar ao meio-dia. Imagine você ao meio-dia vendo gente morrendo. Talvez você imagine porque você já viu isso na televisão aberta, normal. E aí ele depois conseguiu ser eleito como o deputado mais bem votado da história do estado, o deputado estadual mais bem votado até aquele momento. Então, ele era deputado estadual, não sei o que, não sei o que. E aí o documentário, ele vai dividindo, né, tipo, a família dele da entrevista, então, meio que defendendo ele, e as autoridades na época. E uma galera que trabalhou com ele, que estava perto dele, que fica meio em dúvida. Então o documentário trabalha muito com isso. No final das contas, é você que vai tirar sua né, você que vai ter aí a sua percepção do que aconteceu. Então é interessante porque a gente está aqui falando de matar para audiência, tudo, mas tudo isso dentro de uma perspectiva do documentário, tá, querido ouvinte? A gente não está falando que o cara era o assassino de fato ou que ele não era. Aqui o nosso objetivo não é ficar julgando isso, mas é a gente falar sobre o que o documentário mostra. E aí, Davi, é muito louco, né? Porque eu terminei alguns episódios e falei assim: esse cara é o assassino. Daqui a pouco eu terminava outro, coitado, ele não é assassino, porque ele tinha problema de saúde, né, mano? Então ele tava, tipo, você via que ao longo do processo em que ele tava sendo investigado, em que os caras invadiram a casa dele, a polícia invadiu pra investigar, acharam uma lista lá de coisas de crimes, acharam uma foto dele com 2 traficantes. Conforme isso ia acontecendo, eu assim, caraca! E aí depois ele ia tendo problema de saúde, ele se emocionava, ele chorava, e você fala, coitado, e a família falando, não, ele não é culpado, e a família você vê que parece ter uma sinceridade ali naquele discurso dos filhos, da irmã. não, e até hoje o filho dele dá entrevistas para a TV defendendo a inocência do pai. É mesmo. Uma coisa interessante, Cauê, que assim como você falou, eu também, no momento que estava rolando o seriado, tipo, no, eu pensava assim, nossa, mano, como assim vai mandar matar para... Depois eu pensava, nossa, ele é inocente. Na verdade, ele estava batendo de frente com os corruptos, com os poderosos, e os poderosos inventavam causas. Então, é realmente um seriado que mexe muito com a gente, que mexe muito com a pessoa que está assistindo, porque no momento você tem uma opinião, você muda no outro episódio, 5 minutos depois você muda,
é o que você falou. E é interessante porque quando começou realmente a virar um personagem assim observado pela justiça e começar a ser acusado, foi uma situação de uma rede de pedofilia, como que ele foi envolvido nessa situação. Parece que ele tipo saiu limpo entre aspas dessa situação, mas depois apareceu Moa, que é aquele personagem que você mencionou, que não vamos nos aprofundar, porque acontecem coisas interessantes com Moa. É, depois aparecem essa foto, aparecem algumas provas, como as que você mencionou, que aí já dá para assim, ter uma opinião sobre. Mesmo assim, o seriado até o final deixa realmente a você tirar sua própria conclusão, e isso é muito interessante. Mas como eu falei no começo, o mais interessante, infelizmente, entre aspas, é que isso aconteceu, mano. Isso foi parte de um fato real da TV brasileira, de um estado específico, uma cidade específica que foi Manaus. E isso, mano, para mim, cara, isso fez explodir a minha cabeça, velho. Eu acho que uma das coisas que, por exemplo, quando eu vejo filme ou séries, eu nunca choro, cara. Acho que eu chorei na minha vida foi em Toy Story 3, naquele finalzinho, que eles Ou estão com São quase. Paulo. Não, isso aí com futebol, mas nunca chorei com futebol também. Mas Ah, só com tá. Toy Story 3, no finalzinho, quando eles estão quase sendo incinerados ali, eu tô quase chorando assim, não sei o quê. Mas de resto, cara, eu não me emociono. Porque aí quando você assiste, assim, você pensa, reflete a realidade, mas é uma história. Você meio que se abstrai daquilo, entendeu? A não ser algumas exceções aí, tem filmes que são tão reais que, tipo, mexe contigo. Nesse caso específico, é o que você falou, é real, né? E um dos pontos que eles trazem, que é muito louco, é que tem vários depoimentos incriminando o Wallace. Aí daqui a pouco as Uhum. pessoas que deram os depoimentos falaram que não, nós fomos coagidos pela polícia. Aí eles voltam atrás, tudo que eu falei era mentira. Aí daqui a pouco a pessoa dá o depoimento, não, o que eu falei era verdade, é que aí o Wallace me pagou pra eu ficar quieto. Cara, é uma loucura, é um negócio muito louco. Aí você falou do negócio de pedofilia, que na época o Wallace ajudou a investigar um caso de corrupção na cidade de Coari, se eu não me engano, no Amazonas. É uma cidade muito rica em questão de petróleo, mas é uma cidade muito simples. E aí, tipo, o que que tá acontecendo ali naquela cidade? E aí descobriram um esquema de pedofilia do prefeito da cidade. Não era nem de Uhum. petróleo, era de pedofilia. E aí, esse cara era muito poderoso, tanto é que ele nem acabou sendo preso, um negócio muito sinistro. E aí dizem que isso foi o pontapé para aí o pessoal da política começar a incriminar o Wallace. Esse prefeito de Coari era muito amigo do governador do Amazonas na época. E aí o Wallace era muito popular, era o mais popular da Câmara dos Deputados Estaduais, Assembleia, né? Legislativa, e Sim. aí foi onde dizem que deu esse rolo todo aí. Então tem esses É pontos. uma das coisas, se não me engano, o Cauê, ele foi um dos candidatos com mais votos da história de Manaus, pelo menos, se não me engano. Tipo assim, o cara era muito popular. Sabe assim, aquele... Eu não sei se falar a palavra corrupto, porque a gente não está aqui para julgar, mas sabe esses caras que são muito polêmicos, mas, ou porém, na verdade, são tão populares? Eu não quero comparar assim que eram iguais, mas assim, estou falando de popularidade. Por exemplo, o Pablo Escobar, aquele traficante, que inclusive tem um seriado, o cara era traficante, só que era muito popular, porque ele Uhum. fazia muitas coisas pelas pessoas humildes da cidade dele e tal. Esse cara aqui, o Wallace Souza, que não era traficante, mas era um personagem muito polêmico, ele era muito popular. E tem essas duas coisas, né? Popular e polêmico. E eu lembro que ele inclusive, ele deu explicações sobre as acusações um dia no Congresso, vestido tudo de branco, como Foi. dizendo, cara, eu tô limpo, eu não tenho nada para explicar. Eu, na verdade, tenho para explicar porque eu sou inocente, mas assim, essa mensagem que ele deu com a roupa, com a que ele foi para o Congresso, foi, mano, nossa, aí mostra aí o seriado, né? Cara, muito doido. No dia, eles depois foram tentar voltar uma cassação dele, né? Tem todo um negócio que se Sim. desenrola depois, não vou entrar muito no mérito aqui, Não, mas. desculpa aí, Cauê, eu Uhum. queria aclarar uma coisa que você falou. Tem testemunho de uma pessoa, que não vou entrar em detalhes porque é melhor as pessoas aí assistirem um seriado, que é uma pessoa que é inocente, não foi acusada de nada, e ela fala que ela acredita na inocência de Wallace Souza. Então, você para pensar, mano, tipo, essa pessoa parece muito honesta, tá Uhum. falando a verdade, e ele acredita no Wallace Souza, então, o que aconteceu? O que realmente aconteceu com esse cara aí? Esse é muito louco. Mas isso acontece em várias escalas da sociedade. Por exemplo, vamos.
nas devidas proporções, não comparando os crimes ou os acontecimentos em si, os supostos crimes. Mas você pega o Lula com o esquema do triplex, tem a galera que tipo, cai matando, tanto é que ele foi preso e tudo mais, e uma galera que super alivia, não tem nada a ver. Você pega os casos do Bolsonaro, mas recentemente, né, na semana que a gente tá gravando isso, saiu o caso aí de que o governo pagou, estava prestando, uma empresa que presta serviço para o governo, pago pelo governo, prestou serviço gratuitamente para o filho do Bolsonaro. Mas isso não é crime, não sei o quê, e tem gente que defende. Então, assim, é natural que essas figuras mais populares, elas gerem essa dualidade, assim, de pensamentos, né? A gente fica, igual você comentou, quando uma pessoa simples dá um depoimento defendendo a pessoa, você fica meio assim, você fala, nossa, mas é uma pessoa simples, próxima, tem uma relação com a história, ela tá defendendo. Mas aí vem um cara que ele fala um negócio e parece uma prova tão contundente que você fica assim, cara, tipo, não tem como, entendeu? E isso é muito interessante. Eu acho que isso faz a gente refletir muito sobre os julgamentos que a gente faz na sociedade, sabe? De como que a gente emite uma opinião antes mesmo de saber o todo, e que emitir uma opinião é muito mais fácil do que você analisar todos os fatos, entendeu? E a gente faz isso o tempo inteiro na internet, o Twitter desgramado. O povo faz isso no Twitter o tempo inteiro, cara. Não, e também tem essa coisa, Cauê, de você achar que conhece uma pessoa e realmente não conhecer essa pessoa, entendeu? Porque assim, eu Davi, não vou falar, sim, vários casais agora, muitos casais é, estão chorando nesse momento com essa sua frase. Eu achei que eu conhecia, mas é, eu não conhecia. é uma, é uma frase que você só vai escutar no contexto de casais, né? Mas pode acontecer em muitos âmbitos da vida, entendeu? Então, uma pessoa que defende muito, assim, porque, nossa, eu conheço ele, nossa, é um cara muito legal, um cara humilde, tá. Mas, cara, todo mundo tem alguma coisa oculta, entendeu? Então, pode ser que você conheça essa pessoa, que essa pessoa se sente boa, engraçada e tal, mas talvez essa pessoa mandar matar pessoas para ter mais audiência. Então, é muito engraçado. Tem esse negócio das redes sociais também, onde agora eu vou para outro lugar, tipo, não de defender a pessoa, mas de julgar rápido, na hora, entendeu? E as redes sociais vieram para potenciar isso, entendeu? Já uma pessoa fala uma coisa, já eu vou editar esse pedacinho, fazer um corte aí, daí vou postar, essa pessoa falou tal coisa, tá. Então, você imagina se as redes sociais naquela época existissem como hoje, mano? Isso ia ser, acho que muito mais impactante aí no país. Mas além disso, o que você falou é verdade, cara. Aquele julgamento, seja para defender uma pessoa como para acusar essa pessoa, é uma coisa que acontece tão rápido na nossa sociedade e é muito ruim, porque você começa a falar de coisas que não tem conhecimento nenhum, sabe? Seu áudio do nada Sim. ficou. É, eu. É. Cara, e aí isso me lembrou, você estava falando aí, me lembrou de um negócio do que aconteceu aqui no Brasil. Acho que você não vai saber disso, né? Porque você não estava aqui na época, já faz uns bons anos. Tinha um apresentador que ele já faleceu, inclusive, faleceu ano passado, se eu não me engano, o Gugu. Ele era muito famoso, foi um dos grandes apresentadores da TV brasileira, né? E aí ele tinha um programa, acho, puxa, o pessoal que nos ouve, depois comente aí, envie, sei lá, a gente tem Instagram agora, @concacast, aí você comenta lá, por favor. Eu não lembro se era na Record ou no SBT, mas o Gugu, ele foi entrevistar o que era tipo um líder do PCC, que é o Partido Criminal. Então não é isso. Eu não lembro o que é PCC, mas enfim. Que era líder do PCC, que é um grupo de... que é um grupo criminal aqui do Brasil, entendeu? E Sim. aí ele foi lá entrevistar o cara do PCC, tal, aquela coisa, e bombou, deu audiência, e depois descobriram que o cara não era líder do PCC, nada, entendeu? Que inventaram aquilo, e aí o Gugu falou, não, eu não sabia, foi a produção Meu que me enganou Deus. também, todo mundo foi enganado, eu não sei de nada, sabe? Aquela coisa, eu não sei de nada. E aí, cara, e também tem aqui no Brasil, eu lembro de um vídeo do Hermes e Renato, que é um grupo de comédia muito top, que eu curto pra caramba, tem no YouTube isso aí, gente, que era o filho do capeta, né? Que ele foi entrevistar o filho do capeta, e aí o padre, né, foi entrevistar o filho do capeta, e aí chegou lá, o filho do capeta não era filho do capeta nada, entendeu? Era uma mentira. Eu não lembro o que veio primeiro, se foi esse vídeo, se foi o negócio do Gugu. Fato é de que essa busca pela audiência, cara, ultrapassa os limites. E hoje em dia, por mais que, sei lá,
não aconteça tanto isso, a gente aceita tipo, o cara aconteceu um negócio, vem a notícia rápida e às vezes é fake news, entendeu? A gente aceita, cara. E as pessoas, e o pior é que as pessoas estão publicando. O jornalista, o cara estuda 4 anos, meu Deus, o cara tá lá, o cara publica uns absurdos, assim, fala umas coisas, entendeu? Emite umas opiniões incabíveis, entendeu? E eu acho que essa série documentário também leva a gente a refletir um pouco sobre isso, entendeu? Não, e também tem isso, Cauê, que tem, vamos supor aí, jornalistas que publicam besteira e jornalistas que publicam com realmente intenções de vender a morte, como é o título do seriado em espanhol, né? A gente sabe que os meios de comunicação são uma empresa e o que uma empresa procura é vender, entendeu? Vender Exato. publicidade, ganhar audiência para vender publicidade, é simplesmente isso. É, e tem esse negócio da morte, do crime, da corrupção, então que vende muito. E a sociedade gosta de consumir. Então você vem essa pergunta típica nas aulas de jornalismo: é o que a sociedade quer ou é o que o meio de comunicação faz que a sociedade deseje consumir e tal? Mas esse não é o tema de hoje. Mas, tipo assim, acontece na Argentina também. Programas que falam de crime, de morte, de roubo, de briga familiar e tal, são os programas que têm mais audiência. E agora você se pergunta por quê? Por que a sociedade gosta de assistir programas que simplesmente mostram o que acontece na casa das famílias, entendeu? Parece que, cara, todo dia eu vou sair pra rua e eu vejo assaltos, eu vejo morte e tal, mas se eu preciso ver na TV isso, entendeu? Não alcança já sabendo que isso acontece. É muito louco pensar, porque o que o Wallace Souza descobriu foi isso, o negócio de fazer a morte render, entendeu? E é muito louco pensar como as coisas ruins vendem mais que as coisas boas, para falar assim como uma ideia geral do tema. Davi, eu tenho uma dúvida extremamente pertinente para encerrar o programa. Agora a Hum. pergunta que fica é: o Wallace era inocente ou não é? Quais são os grandes mistérios da sociedade, hein? Será que o Palmeiras tem mundial ou não tem mundial? Cara, a pergunta se o Wallace Souza é inocente ou é culpável é a mesma pergunta de onde vem o homem, para onde que vai o homem. Qual, qual pergunta é mais fácil de responder? Se o Wallace era culpado ou inocente? Se o Palmeiras tem mundial ou não tem? Se veio o É, ovo ou a galinha? Qual que será que é mais fácil de responder, Davi? cara, assista aí, pessoal que está escutando, assista o seriado e aí vocês vão concordar com a gente, mano. Assistam e depois comentem no post do podcast. Manda seu comentário que a gente pode até ler aqui na semana que vem, não tem problema não. @concacast lá no Instagram, segue a gente. Cara, eu acho que é isso, né? Não tem muito mais o. Sim. Podemos, tipo, gravar assim a parte que temos a palavra da Ah, produtora do seriado. Tipo assim, a parte por se ela não mandar o áudio, entendeu? boa. Como que é o nome dela mesmo? Elida. Elida. Peraí. Elida Tavares. Hélida Tavares, ok. Produtora, né? Tá. Uhum. Bom, a gente tá falando aqui do documentário e olha só que privilégio nós não, Davi Hervassoni fez um trabalho jornalístico e conseguiu o contato de uma produtora que trabalhou no documentário, que é a L do quê, Davi? Elida Tavares. Ela trabalhou com a equipe de produção daquele seriado, né? Procurando entrevistas, falando com as pessoas que realmente tiveram um papel fundamental naquele, naquele seriado, documentário, né? E o que ela fala é muito legal, porque imagina produzir um conteúdo para a Netflix e que seja um conteúdo de uma situação real, conseguir os testemunhos. Eu li por aí que não foi fácil ter muitos testemunhos. Imagina, tipo, uma É, situação, é, um dos casos mais conhecidos do Brasil. Imagina ter testemunhos e pessoas que estiveram envolvidas com isso, muito difícil. Então, é um privilégio ter aí o testemunho dela, Elida Tavares, uma produtora de bandidos na TV. e não inventamos, tá? E não inventamos isso. É ela Não, mesmo. não é nossa mãe, nossa namorada, nossa irmã que está falando, tá? É ela mesma. Exatamente. Vamos ouvir.
Ok, eu só vou gravar um negocinho agora, tá? Tá. Bom, e antes de começar a nossa conversa, eu quero te contar uma novidade, querido ouvinte, é isso mesmo, o ConcaCast agora tem o Instagram, sim, nós temos Instagram, o @ConcaCast, segue a gente lá, @ConcaCast, além disso, você pode ouvir a gente, né, @ConcaCast, lá tem o link no perfil, né, na bio do perfil, eu tô aprendendo, desculpa, eu sou novo nisso, e aí você pode pressionar lá, tocar, enfim, você vai para um site que te redireciona. Peraí, vou de novo, com uma bosta, vou de novo. E antes de começar a nossa conversa, eu quero te contar uma novidade. Sim, o ConcaCast agora está no Instagram. Você pode seguir a gente, @ConcaCast, assim como é o nome do podcast. Segue a gente lá, dá uma moral. Lá você acompanha os conteúdos em primeira mão. Você vai acompanhando as novidades. E sempre que a gente lançar episódio, você já acaba sabendo. Além disso, você pode seguir ou se inscrever, né, no nosso podcast através da plataforma que você nos ouve. Através do Spotify, a gente está na Deezer, a gente está no Apple Podcasts. É importante, inclusive, na Apple Podcasts, que você avalie, né? Dê uma avaliaçãozinha lá, 5 estrelas de preferência, né? Deixe seu comentário falando o que você acha do podcast. A gente está no Castbox, que você pode ouvir gratuitamente também lá. E a gente está no TuneIn agora, que é um aplicativo que as pessoas ouvem rádio nele, né? Tem rádios do mundo inteiro, mas também tem podcast. O ConcaCast está lá e você pode ouvir a gente. E também no YouTube, em breve estaremos. Já tem algum conteúdo lá, você pode achar também. Mas em breve nós estaremos no YouTube e com lives. Se preparem. Agora sim, Davi, podemos conversar a nossa conversa. Só uma coisa, Cauê. Ei. Nesse ano, que obviamente, que foi o ano que a gente começou com o podcast, nosso podcast, nosso querido ConcaCast, foi escutado em 9 países. Olha só, não tem 9 países de fala portuguesa, mas temos brasileiros que escutam nosso podcast em diferentes partes do mundo, e isso é muito legal porque quer dizer que as pessoas gostam, né? Sim, 9 países, e só são dados do Spotify, né, naquela retrospectiva que eles fizeram, e mais de 1.400 minutos de podcast produzidos. Então você tem muita coisa para ouvir caso você não ouviu ainda.